Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara e hoje, dia 9 de junho de 2019, às 8h40 da noite, a gente vai conversar sobre 30 atitudes que eu julgo fundamentais para você recuperar, manter e melhorar a sua saúde. Eu sou médico, atendo em Brasília, Distrito Federal, e meu site é o icaro.med.br e as minhas redes sociais são facebook.com/drricaroalves, instagram.com/drricaroalves e o youtube.com/drricaroalves, ok? E a base para esse post está no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/60 dicas e no icaro.med.br/dicas do manual, ok? Sugiro que vocês visitem esses links para poderem se aprofundar nessas dicas. Mas tem mais. Qual que é o motivo dessa live de hoje? É simples. Eu sigo o Dr. Joseph Mercola, que é um médico americano, é um expoente da área que eu pratico no mundo, e ele soltou um guia de 30 atitudes que, na opinião dele, seriam interessantes para todos vocês poderem ter mais saúde. Tá bom? Tá lá no mercola.com/resolutionguide.htm. Eu vou deixar esses links para vocês depois, quando eu postar esse vídeo no youtube.com/drricaroalves e lá no icaro.med.br/30 atitudes, tá certo? E aí o que acontece? Eu olhei as dicas e a maioria delas eu acho válidas, vou falar para vocês, tá? Mas tem algumas que eu não achei tão válidas assim, ou eu agrupei de acordo com critérios de praticidade, comprovação científica, de uso no dia a dia, de eficácia, tá bom? Tem umas que eu agrupei, tem outras que eu deixei de fora e puxei de outros sites também, outras dicas para vocês, como o meu site, o healthline.com e o selfhacked.com, que são sites que eu gosto de me embasar para poder passar para vocês todas as minhas dicas de saúde todos os dias nas redes sociais há quase 10 anos, tá bom? Então, eu vou falando para vocês os links na medida que eles aparecerem, vou passar também os principais comentários acerca de cada dica e volto a dizer que eu vou deixar os links para vocês depois, tá? À medida que eu possa postar esse vídeo lá no meu site, tá bom? Quais são as 30 atitudes fundamentais para você recuperar, manter e melhorar a sua saúde? A primeira delas, hábitos de vida mais saudáveis. Nesses 20 anos de medicina, eu nunca vi um só paciente que consiga obter e manter bons resultados em saúde se o próprio paciente não aprender sobre hábitos saudáveis de vida, colocá-los em prática na sua rotina regular, tá? E otimizá-los com o tempo. Os hábitos de vida são o que há de mais poderoso para você recuperar, manter e melhorar a saúde. Eles estão no icaro.med.br/12 passos, mas também no icaro.med.br/respiração, /água, /alimentação, /sono ideal, /exercícios físicos, /saúde mental, enfim, se você for lá no icaro.med.br/12 passos, você vai ver que hábitos saudáveis de vida são esses. Então, basicamente, tome água de hora em hora, mesmo sem sede, e preocupe-se com a qualidade da sua água. Respire fundo várias vezes ao longo do dia. Eu sugiro pelo menos 3 vezes a cada hora, tá bom? Alimente-se direito, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tenha um sono adequado, tá? Procure ir dormir no mesmo horário na maioria dos seus dias, no silêncio, no escuro, evite a exposição a luzes fortes à noite perto da hora de dormir, durma de lado, alimentação leve à noite, procure fazer exercícios respiratórios antes de dormir, tá? Algumas coisas do sono ideal. E é claro, entre 6 a 9 horas e meia de horas de sono por noite, tá bom? O que também é importante? Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde espiritual, cuide das suas relações sociais, desintoxique-se periodicamente, isso é muito importante. Pegue sol regularmente, muitas dessas dicas eu vou desenvolver ao longo desse vídeo para vocês,
tá bom? Procure bons médicos para te acompanhar, bons profissionais de saúde, os não médicos também, tá? Procure acompanhar o trabalho de bons profissionais de saúde nas redes sociais, nos seus sites, nos seus livros, nos seus blogs, por aí vai, tá bom? Procure ter uma conduta positiva em relação à vida, porque se você faz a sua parte e não acredita no que você faz, você não vai conseguir ter bons resultados, tá? Tudo isso são os hábitos de vida mais saudáveis, que você não precisa adotar de uma vez na sua vida. Mas quanto mais deles você adotar, mais rápido e melhor você vai obter resultados para a sua saúde e vai conseguir ter melhores resultados de tratamento, prevenir melhor, sentir-se melhor, com mais qualidade de vida e mais bem-estar, tá bom? Então a primeira dica é o que eu falo para vocês há anos, há décadas. Melhore seus hábitos de vida, senão nenhum tratamento consegue ter os melhores resultados possíveis ou você não vai conseguir manter os melhores resultados de tratamentos, tá bom? A dica número 2, use mais gordura como fonte de combustível. E depois que você estiver utilizando melhor gordura como fonte de combustível, pratique o jejum intermitente, tá? Se o ser humano tivesse sido feito para funcionar mais à base de carboidratos, que são os açúcares, massa, pão, bolo, biscoito, doces, arroz, batata inglesa, só alguns exemplos, as nossas reservas de energia seriam carboidratos. E a gente tem uma reserva pequena de carboidratos sob a forma de glicogênio, mas ela é bem pequena. A maior parte da nossa reserva energética é gordura. Por quê? O que sobrar de carboidratos, de glicose, vai ser convertido em triglicerídeos e os triglicerídeos serão armazenados no seu tecido gorduroso, nos seus adipócitos, células gordurosas. Então, se fosse para nós utilizarmos melhor carboidratos do que gorduras no dia a dia, ora, quando a gente comesse um pouco mais de carboidratos, eles seriam armazenados como carboidratos. Então, se o próprio corpo converte carboidratos em gordura, é porque, salvo situações especiais de alta demanda de energia, como atletas e pessoas que utilizem muito bem os carboidratos como fonte de energia, o que não é a maioria das pessoas, nós armazenaríamos como glicose, tá bom? Então, aprenda o que é e como fazer o jejum intermitente, mas primeiro, eu sugiro fortemente que você tente adequar o seu metabolismo. A maioria das pessoas consegue a usar mais gorduras como fonte de energia e menos carboidratos. Os carboidratos dentro de você, quando eles sobram, eles vão solidificar dentro de você, eles vão neutralizar proteínas, eles vão aumentar a sua inflamação, eles vão entupir as suas artérias. Estou falando do excesso, tá bom? E você vai armazenar o excesso de carboidratos como gordura. Quando você consome mais gorduras com poucos carboidratos na sua dieta diária, você vai usar mais gorduras como fonte de energia, tanto as da dieta quanto as suas estocadas. E isso vai fazer com que você depois possa passar para o segundo passo, que é o jejum intermitente. Eu sugiro que você comece o jejum intermitente depois de estar utilizando melhor gorduras como fontes de energia, tá bom? Começando pulando o jantar 2 vezes por semana, com um intervalo de 48 horas entre cada fim de jejum, e voltar a comer normalmente mais gorduras como fonte de energia, tá bom? E uma nova tentativa de jejum, ok? Então assim, entenda, tá? Você precisa primeiro cumprir a etapa de usar mais gorduras como fonte de energia, tá bom? Aí depois o jejum intermitente é passar sem comer mais de 6 horas. E eu recomendo que se comece pelo jantar, porque a maioria das pessoas consegue pular o jantar depois que está usando melhor gorduras como fonte de energia, com mais conforto. Tá certo? Com mais conforto. Se você vai direto da sua alimentação convencional para você fazer o jejum intermitente, o seu corpo vai estranhar e você possivelmente vai quebrar músculos e massa magra para gerar glicose para funcionar. Não vai ser legal. Por isso que eu falo que essa etapa de primeiro adotar o low carb, ou seja, aprender a usar gorduras como fonte de energia em primeiro lugar,
é a primeira etapa antes de você ir para o jejum intermitente, tá bom? E eu vou dizer para vocês agora aonde você encontra mais materiais para você entender como funciona o jejum intermitente e como adotá-lo, tá bom? No site do Dr. Mercolar, eu vou colocar depois os links para vocês, tá certo? Você tem 2 links para isso. O Instagram do Dr. Christian Aguiar, recentemente, eu vou botar o link para vocês, colocou 30 passos importantes para você cumprir antes de ir para o jejum intermitente e durante o jejum intermitente. O Dr. Alain Dutra, no alainuro.com, tá? E eu explico essa questão de gorduras, carboidratos e proteínas no icaro.med.br/gorduras, carboidratos, proteínas, sem espaço, tá bom? Agora, é claro, o ideal aqui é, se você puder, ter um bom acompanhamento por um bom nutricionista sempre que possível, para você poder adotar direitinho isso e ter mais benefícios do que prejuízos, ok? Então eu vou passar isso para vocês. Agora, quais seriam os benefícios de você adotar o jejum intermitente, tá? E queimar mais gorduras como fonte de energia? Olha só, as dietas com menos carboidrato e mais gorduras, elas melhoram a função das mitocôndrias, que são as usinas energéticas das células, e assim contribuem para você ter menos doenças crônicas como obesidade, diabetes do tipo 2, doença cardíaca, Alzheimer, câncer, as inflamatórias em geral e muito mais, ok? A maioria das informações eu estou falando para vocês do site do Dr. Mercolar, que eu vou passar os links para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Os estudos sugerem que dietas low carb, com poucos carboidratos e mais gordura como fonte de energia, e comer menos frequentemente, ou seja, quem usa gorduras bem como fonte de energia, pode comer com intervalos de tempo maiores, pode passar mais tempo sem comer, tá bom? E que isso, comer mais gorduras e menos carboidratos, pode ser a chave para a gente acabar com essa epidemia de obesidade que está atingindo o mundo, inclusive crianças e adolescentes. Entenda que gorduras não serão bem estocadas, serão bem utilizadas se você come poucos carboidratos junto com as gorduras. Agora, se você comer muito carboidrato e muita gordura juntos, você vai estocar muito bem e muito mais os dois. Tá bom? Então, entenda que se você aprende a usar gordura como fonte de energia, você pode passar mais tempo sem comer, vai passar melhor e vai evitar todas aquelas doenças e várias outras, como eu já citei antes. Tá bom? Quando o seu corpo é capaz de queimar gordura para gerar energia, o seu fígado, ele cria corpos cetônicos para poder queimar a gordura mais eficientemente e para queimar as gorduras mais eficientemente que os carboidratos. Assim você gera menos espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Tá certo? O ato de jejuar depois que você está adaptado a queimar mais gorduras como fonte de energia faz com que você ative uma coisa chamada autofagia, que é um processo pelo qual o seu organismo limpa-se, tá bom? E assim ele vai desencadear a regeneração das células tronco, que vão ajudar a regenerar o corpo inteiro melhor. Olha só que legal, ok? E a gente sabe que o jejum, de acordo com estudos mais recentes, para quem já está adaptado a usar gorduras como fonte de energia, do jeito que eu falei, comece com 2 vezes por semana, dando 48 horas de intervalo entre os períodos de jejum, ajuda a regenerar o pâncreas, tanto nos diabéticos tipo 1 quanto tipo 2, tá certo? Então, o jejum intermitente bem feito, ele ajuda a desencadear melhor poder regenerativo do organismo, tá bom? Ainda falando sobre os benefícios do jejum intermitente, tá? É uma estratégia de anti-envelhecimento. Quando a gente fala anti-envelhecimento, de um envelhecimento mais saudável, tá bom? Muito eficaz e melhora a capacidade do cérebro de promover a proteção celular, regeneração e até rejuvenescimento quando possível, tá bom? Esse tipo de dieta, onde você consome mais gorduras e menos carboidratos e fica mais período sem comer, tá? Ela permite que o seu organismo ele limpe-se mais constantemente através daquele e mais eficazmente
né, através daquele processo de autofagia e consiga se reconstruir melhor, tá certo? Isso faz com que você fique menos inflamado, você tenha menos doenças inflamatórias, pode reduzir alguns cânceres em até 50%, prevenir melhor, e se a pessoa já tem um câncer e adota a dieta com bom resultado, o regime alimentar low carb com jejuns intermitentes, consegue reduzir alguns tumores em até 50%, e você melhora sua cognição, sua performance cerebral e seu sistema imunológico, tá bom? E o jejum intermitente permite que você reduza fatores de risco para o diabetes, doenças cardiovasculares e câncer e melhora todos os marcadores do envelhecimento, ok? Essa foi a dica número 2. A dica 3 é: cuide da sua saúde intestinal, tá? Tem artigo do Dr. Mercolar sobre isso também, eu vou passar nos links, tá? Na descrição do texto dessa live. E entenda que sem saúde intestinal é impossível ter e manter saúde. Hoje em dia já se chama o cérebro até de... os intestinos até de segundo cérebro, tá? Entenda que quase tudo em termos de sintomas, doenças e distúrbios no corpo é causado ou agravado por problemas nos intestinos. Mas como sintomas muitas vezes são à distância de sintomas gastrointestinais, as pessoas acabam esquecendo da importância da saúde intestinal. Eu falei sobre isso também no icaro.med.br/saúde intestinal. Acesse esse link para saber como que você melhora o seu funcionamento intestinal para viver uma vida melhor e mais plena, tá bom? A quarta dica é: pratique mindfulness e meditação, tá certo? Se você não sabe o que são essas coisas, eu sugiro que você procure pelo Pedro Lobo Mindfulness, tá bom? No YouTube e no Google. Ele tem um canal no YouTube muito bom, onde ele explica o que é o mindfulness, explica o que é a meditação. São medidas que todos nós deveríamos adotar no dia a dia para lidarmos melhor com o estresse, com nós mesmos, obtermos mais felicidade, conseguirmos melhor performance cerebral, do sistema imunológico, prevenção melhor de doenças, tratamento melhor de doenças, mais saúde mental, tá? Volto a dizer, procure Pedro Lobo Mindfulness no YouTube. Eu tô terminando um curso essa semana com ele, o cara é muito bom, vai estar em algumas lives comigo e também em alguns cursos, e eu recomendo que vocês aprendam Mindfulness, porque vai ser decisivo para melhorar a saúde de vocês, tá bom? A quinta dica de saúde: reduza a exposição a campos eletromagnéticos, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Para vocês terem uma ideia sobre os campos eletromagnéticos, a gente sabe que a exposição à radiação de micro-ondas, tá? De celulares, de telefone sem fio, de roteadores Wi-Fi, de medidores, até como smartwatches e companhia no dia a dia e outros dispositivos sem fio, podem causar danos sérios às mitocôndrias por conta do excesso de radicais livres gerados, tá? E o excesso de radicais livres gerados dessa forma está ligado a mais ansiedade no mundo, Alzheimer, autismo, arritmias cardíacas, depressão e até infertilidade. Os efeitos da radiação eletromagnética são particularmente prejudiciais para mulheres grávidas e acabam colocando o feto com maior risco de desenvolver depois transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, autismo e comportamentos ruins, do tipo doenças, transtornos de comportamento, de emoção e de adequação social, tá bom? Então a melhor coisa que você faz é procurar otimizar os seus níveis de magnésio, de alimentações antioxidantes especiais, tá bom? E procurar manter os dispositivos desconectados o máximo possível e longe de você e evitar usar em excesso, tá bom? Voltando à questão do mindfulness e meditação, sobre os benefícios, deixa eu falar para vocês alguns dos benefícios, tá? Que eu esqueci de dizer, tá? Quando você consegue conectar bem o corpo e a mente, que a meditação e o mindfulness ajudam nisso, você consegue desencadear a função de vários genes que melhoram o funcionamento tanto do corpo quanto da mente, tá bom? E junto com bons hábitos de vida,
você vai conseguir ter um melhor sono e vai conseguir ter uma melhor performance cerebral, ok? Quem medita e pratica o mindfulness tem menor risco de doenças cardiovasculares, controla melhor a pressão, os níveis de cortisol, o batimento cardíaco, melhora os níveis de colesterol e melhora seus níveis de estresse, tá bom? E os efeitos positivos no cérebro são muito gritantes, tá bom? Vamos voltar agora para a dica 6. Coma mais alimentos orgânicos, coma mais fibras que estão nas folhas, frutas, verduras, legumes, grãos germinados, sementes pré-hidratadas, tá bom? E reduza o consumo de agrotóxicos. Troque o máximo possível dos seus verdes e das suas carnes na dieta por orgânico. Você não precisa ficar psicótico de comer de vez em quando não orgânico. Para quem come só de vez em quando, isso não vai ter grandes problemas, tá bom? Mas o dia a dia deve ser com mais orgânicos, tá? Alguns dos benefícios que eu vou visitando os links aqui dizendo para vocês, tá? A exposição, principalmente de crianças, tem levado a exposição a pesticidas, tá? Tem levado a queda no QI e problemas de comportamento e em adultos e crianças até câncer e problemas de saúde, em geral, tá bom? As comidas, os alimentos orgânicos são produzidos, em geral, os realmente orgânicos, sem o uso de geneticamente modificados, os transgênicos, tá bom? E também sem o uso de antibióticos. Então você acaba aí tendo menos substâncias químicas estranhas no seu organismo, tá bom? Os alimentos orgânicos têm quantidades maiores de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, de nutrientes em geral, tá certo? E hoje em dia a gente tem cada vez mais acesso a eles e mais fácil. É questão de procurar, tá bom? Que mais de benefícios? Você tem que ver que companhias como a Monsanto acabaram levando a maioria dos agricultores a depender dos seus produtos, e aí o que vai para nossa mesa é um monte de coisa com pesticida e com transgênicos. E isso afeta muito, principalmente através do glifosato, tá? Que é um dos pesticidas mais utilizados no mundo inteiro, já banido em alguns países, tá certo? Isso afeta muito, tanto o funcionamento cerebral e mental como do corpo, tá ok? O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de agrotóxicos, se não for o maior consumidor. E assim, olha que coisa interessante. Por que que o glifosato tem um gli no nome? É o gli de glicina, que é um aminoácido muito utilizado pelo nosso corpo para fabricar proteínas. O problema é que quando você consome muitos alimentos ricos em glifosato, seu corpo acaba usando o glifosato no lugar da glicina em vários processos biológicos. Isso vai dar origem a várias proteínas defeituosas que vão não funcionar direito em você ou vão prejudicar vários processos orgânicos, tá? E assim, em março de 2015, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, um braço de pesquisa da Organização Mundial de Saúde, reclassificou o glifosato como um possível carcinogênico da classe 2A. Ou seja, isso é muito sério, gente. Evite isso na sua mesa o máximo possível, tá bom? Sobre as fibras, entenda. Uma dieta rica em fibras, ela vai ajudar você a gerenciar melhor o seu peso, tá? E ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos nos intestinos através da fermentação das bactérias que estão lá em cima das fibras que você come, ajudam a proteger você de várias doenças crônicas e melhorar a sua saúde intestinal e até a sua expressão genética favorável, tá bom? Dietas ricas em fibras ajudam a reduzir o seu risco de morrer prematuramente por qualquer doença, tá certo? E diminuem o risco de desenvolver doenças crônicas, tá bom? As dietas ricas em fibras, elas devem focar mais em vegetais, castanhas e sementes pré-germinadas, pré-hidratadas. Agora, evitem os grãos que na maioria das vezes têm muita glicose e vão promover mais insulina, resistência à insulina e resistência à leptina. E muitas vezes estão contaminados com glifosato. Evitar, não estou dizendo para retirar, tá bom? As fibras melhores para a gente consumir são as não processadas e principalmente as orgânicas.
e existem fibras solúveis e insolúveis, tá bom? É interessante que você consuma das duas, aí o acompanhamento por um bom nutricionista torna-se bastante interessante, tá bom? E assim, é interessante que você também prefira ingerir carnes de boizinhos e animais em geral, criados soltos ou sem maus tratos, dentro do possível, é claro, né, gente? E alimentados com comida natural e não rações que tem por aí ou alimentos processados. Assim você tanto ajuda no ecossistema da terra, tá bom? O interesse ecológico, quanto a ter na sua casa alimentos com mais nutrientes e menos cheios de toxicidades. E quando for consumir a carne, um detalhe, evite torrar demais a carne. Toda bordinha mais torrada da carne ou carne bem passada demais, aquele pedaço mais torrado deve ser descartado, porque ali são gerados produtos que são carcinogênicos e pró-inflamatórios. Tá bom? A dica número 7 é: tire os refrigerantes da sua vida. Refrigerante é porcaria sempre. Inclusive esses H2O, Aquário e companhia, que são refrigerantes disfarçados com um pouco mais de água. Tá bom? Evite ao máximo possível. Lá no icaro.med.br/diga não refrigerantes, separado por hífen, tá? Eu explico mais sobre isso. E o Dr. Mercolar explica, olha só o que os refrigerantes fazem, tá? Os que são açucarados vão ter o dano de muito açúcar neles. Os que têm adoçantes, a maioria dos adoçantes e químicos ali, vão fazer mal por várias formas diferentes, inclusive para o seu cérebro e sistema imunológico, tá? E as pesquisas mostram que as bebidas adoçadas, os refrigerantes, elas são culpadas por quase 200 mil mortes por ano, incluindo mais de 130 mil por diabetes, quase 50 mil doenças cardíacas e quase 6 mil mortes por câncer associados ao refrigerante. Então corte isso da sua vida, tá? Entenda que quem consome refrigerante todos os dias tem um risco 20% maior de ter um infarto ou de ter um infarto, tá? De ter uma doença cardiovascular mais grave em relação às pessoas que consomem raramente o refrigerante. Então tire isso da sua vida, tá bom? A dica número 8, saúde bucal. Gente, consultar um dentista regularmente é fundamental, porque hoje em dia o corpo de estudos tem mostrado de forma forte que a saúde da sua boca, ela afeta a saúde do corpo inteiro por vários mecanismos diferentes, tá? E prefira um dentista biológico sempre que possível, para poder remover os amálgamas, aqueles de mercúrio e tudo, com segurança da sua boca, tá? Mas um bom dentista convencional já vai muito bem. A flora bacteriana da boca, para você ter uma ideia, ela é fundamental para a saúde adequada. E a doença periodontal, doença das gengivas e o diabetes do tipo 2 estão muito conectados, tá certo? Para você ter uma ideia, até o uso do enxaguante bucal, ele está relacionado 2 vezes por dia, está relacionado a aumentar o risco de diabetes. Por quê? Porque mata a flora bacteriana da boca, também benéfica. E isso pode prejudicar, aumentar a chance de desenvolvimento de diabetes tipo 2, tá? Agora, uma boa higiene oral, que pode ser feita com várias pastas aí, com bicarbonato de sódio, com óleo de coco, tá, sabe? Tem várias dicas até na internet e um bom dentista vai poder te dizer isso. Não precisa ser necessariamente com flúor, tá? Uma boa higiene bucal diminui o seu risco de pneumonia em até 40%, tá? E se você não escova seus dentes pelo menos 2 vezes por dia, você pode aumentar o seu risco de demência em até 65%, tá? Se você não escova o dente pelo menos 2 a 3 vezes por dia. Olha só, então escovar os dentes, mas não precisa ser necessariamente com pasta, tem alternativas naturais para você não se intoxicar por flúor, tá bom? Se você não escova os dentes regularmente, isso pode afetar bastante a sua saúde bucal, tá? Quando as bactérias que causam a perda de dentes e a doença das gengivas entram no seu sistema circulatório, o seu fígado libera proteínas inflamatórias. E aí você pode então ter uma doença inflamatória crônica por má saúde bucal, causada ou agravada por isso, tá bom? E entenda que uma boa saúde bucal tem a ver com uma boa dieta,
redução de carboidratos, aumento das fibras e até suplementos que ajudem na saúde bucal, tá bom? Usar o fio dental regularmente é uma boa, sem se machucar, sem machucar a gengiva demais, tá certo? E os bochechos com óleo de coco são extremamente benéficos para a flora bacteriana, depois de você escovar ou escovar com óleo de coco. Tem várias dicas até na própria internet, se você procurar em bons sites, tá certo? E assim, sobre o mercúrio, tá? Do amálgama e companhia. A maioria dos países já está banindo o uso do amálgama como forma de obturação, tá certo? E hoje em dia, o mercúrio nos amálgamas tem sido orientado em vários países para que seja retirado dos dentes de quem tem amálgama, mas tem que ser um dentista que saiba fazer isso para você não se contaminar na retirada, tá bom? A nona dica, ela é: café e chá fazem bem para a maioria das pessoas, sim, tá certo? Se você der uma olhada lá no meu site, eu falo sobre café e chá em posts diferentes, tá bom? Você pode pesquisar lá. E o Dr. Mercolar deixa bem claro, eu, por exemplo, tomo o chá de hibisco, de moringa e o chá verde dia sim, dia não. Isso é uma rotina na minha vida, tá bom? Os chás em geral têm benefícios diferentes, são fitoterapia, tá bom? Mas particularmente o chá verde, tem centenas de estudos dele e o chá verde está relacionado a redução de risco de AVC, diabetes e depressão, melhoria da pressão sanguínea, melhoria da obesidade abdominal e dos níveis de glicose. O consumo do café, para quem não seja hipersensível à cafeína ou compostos do café, está relacionado, claro que com moderação, tá bom? A reduzir o risco de morte prematura e doença cardiovascular, câncer, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, cirrose e diabetes. Eu explico sobre esteatose hepática lá no icaro.med.br/esteatose hepática e sobre diabetes no icaro.med.br/diabetes. O café deve ser, para ter esses benefícios todos, orgânico, novo, tá certo? E mais benefícios ainda você vai ter se você adicionar o óleo de coco ao seu café, tá bom? Quanto aos chás, prefiro os orgânicos, tá? E aqueles que não estejam contaminados com metais tóxicos e flúor, tá? E tente tomá-los sem adição de coisas. Um limãozinho dá para adicionar umas outras folhas, tá bom? E as mulheres grávidas, elas têm que tomar cuidado com o café e com o chá por conta da cafeína, que está associada a baixo peso ao nascer, doenças cardíacas e problemas de comportamento na criança depois. Mas só as hipersensíveis ou que consumam em excesso, tá? Então assim, café e chás têm muitos benefícios para a saúde da maioria das pessoas, tá bom? A décima atitude de saúde é o grounding. O que é o grounding? É colocar os pés no chão regularmente, tá? No seu dia a dia. Olha, isso é muito importante, tá bom? Por quê? Quando você pratica o grounding, que significa colocar mais os pés no chão, se não der para você colocar os pés no chão, por exemplo, você vai fazer isso no meio de um dia de trabalho, sabe? Você pode ficar apoiado numa árvore, tá? Ou no banquinho embaixo do seu trabalho, alguma coisa de madeira ou de concreto ligado ao chão, que não tenha fiação passando ali, que aí o que vai acontecer com você? Você vai trocar elétrons, tá? Vai trocar íons com a Terra. E isso vai beneficiar você de várias formas diferentes, porque a gente se carrega muito durante o dia, tá certo? Então, quando você consegue ter esse simples hábito por uns 5 a 10 minutos todos os dias, praticar o grounding, você melhora o seu perfil de cargas eletromagnéticas em você, tá certo? Eu estou corrigindo o link aqui, que eu tinha anotado errado, e vou ler os benefícios que o Dr. Mercolar fala no site dele, tá? O grounding é definido como colocar os pés no chão, tá certo? Na grama, na areia, tá? Ou até no concreto que esteja de preferência úmido, mas contato com o chão, sem fios passando ali. E desse jeito você troca elétrons com a Terra e isso melhora o equilíbrio dos seus sistemas simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo,
tá bom? Vai te ajudar a controlar melhor a ansiedade, depressão, estresse, ok? Ajuda a diminuir a inflamação, ajuda a afinar o sangue, ajuda a melhorar a circulação por conta dos íons negativos que a Terra doa para você. E não tem nada de místico nisso, tá? É comprovado por estudos, ok? Se você tiver que fazer no seu trabalho mesmo, tudo bem, no carpete, no chão, bote os pés no chão, é um grounding menos efetivo, mas ajuda, tá certo? E é um dos fatores que mais ajuda, tá? As pessoas em saúde, mas um dos menos falados. Que coisa, né? Um dos menos falados por aí. Ok? Deixa eu ir então para o 11º conselho, que é use o óleo de coco diariamente. Houve uma campanha de demonização do óleo de coco no Brasil, tá aí no mundo. A gente suspeita que tem ação de companhias da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica não muito interessadas em saúde por trás, mas isso aí não foi muito comprovado, né? Por que será? E assim, o óleo de coco diariamente, para você bochechar, depois engolir, para você colocar na comida, sabe? Para você passar na pele, principalmente ingerir o óleo de coco, é muito eficaz para a saúde. E tem gente que tem medo da gordura do óleo de coco. Dá uma olhada lá, pesquise óleo de coco. Lá no meu site eu falo sobre o óleo de coco para vocês, tá bom? Agora, a gordura do óleo de coco, ela não é armazenada, praticamente não é armazenada pelo corpo, é usada como fonte de energia, como desintoxicante, melhora a flora bacteriana intestinal, melhora a nutrição de várias células do corpo, tá? E tem outros benefícios, tá bom? As gorduras saturadas do óleo de coco, elas são importantes na nutrição do ser humano, principalmente quem usa mais gorduras como fonte de energia, tá bom? E tem várias outras gorduras saturadas, mas as do óleo de coco são especialmente benéficas porque ajudam a melhorar a sua flora bacteriana intestinal e até doenças inflamatórias intestinais. Melhora a função da tireoide, o consumo do óleo de coco regular, melhora a função cardíaca, melhora a função do cérebro, melhora o sistema imunológico e os níveis de energia, ajuda na perda de peso e muitos outros benefícios. O óleo de coco é uma excelente escolha para cozinhar, você usa até menos dele do que outros óleos, ele é resistente ao aquecimento, tá? Então, só um aquecimento muito extremo, que a maioria das pessoas não faz nas suas cozinhas, é que pode prejudicá-lo, tá bom? E você tem que notar que os outros óleos vegetais processados, eles produzem colesterol oxidado, tá? E vários produtos tóxicos, principalmente em cima das comidas, em cima do que eles trabalham, tá bom? Nas frituras e tudo mais, quando você assa com um óleo processado vegetal em alta temperatura, e também o amido, que vai ser processado ali das frituras e tudo mais. Então, assim, o óleo de coco é uma exceção a tudo isso, tá? O café com o óleo de coco, chamado Bulletproof Coffee ou café à prova de balas, ele que pode ser feito também com a manteiga ghee, tá certo? É um excelente para a saúde também, melhora a função cerebral. Eu falo dele lá no meu site, tá? E assim, quando você usa o óleo de coco na pele, você pode substituir vários outros produtos para a pele pelo óleo de coco, que serve até como carreador de vários outros óleos essenciais que você pode colocar no óleo de coco e você vai ter um efeito melhor desses óleos essenciais e substâncias que o óleo de coco vai carrear para a sua pele, melhorando até como hidratante, como protetor solar e tudo em vários casos, ok? Então o óleo de coco é uma preciosidade, tá bom? O 12º conselho, pesquise e aprenda mais sobre saúde, tá? Leia mais, assista mais, siga mais boas pessoas, boas fontes na internet, siga seus livros, seus vídeos, lá no icaro.med.br/indicações eu dou boas fontes, você pode ver quem eu sigo também no Instagram, que é uma lista pequena de pessoas, tá? Você pode me sugerir pessoas também para poder acrescentar, para ajudar. E lá no icaro.med.br/livros eu recomendo vários livros legais para você ter essa busca por saúde mais efetiva. E no icaro.med.br/60 dicas, nos slides finais, eu dou várias dicas também de sites para você seguir e tudo mais, tá bom? Se você não for o maior interessado pela sua saúde, não espere que seu profissional de saúde consiga interessar-se o suficiente no seu lugar ou ter bons resultados,
tá bom? A 13ª dica, seja grato pelo que você tem. Praticar gratidão. Tem estudos comprovando que praticar gratidão e expressar gratidão, até nas suas palavras, para o mundo, para você mesmo, ajudam bastante, sabe? Para vocês terem uma ideia, estima-se que 25 a 30% das pessoas coloquem-se como felizes, e parte do segredo dessas pessoas, da maioria dessas pessoas, é exercitar gratidão no dia a dia. Muitas delas nem reconhecem que exercitam, mas seus comportamentos, suas respostas à vida mostram isso, tá? Agora, entenda, até 50% das pessoas diz-se frustrada no trabalho, na vida e até sem nenhuma alegria na vida. Sabe, se a gente não começa expressando gratidão na nossa mente para o universo pelo que a gente tem, como é que a gente espera ter mais, tá? E pequenas atitudes podem alterar sua perspectiva e seu comportamento, facilitando a prática de gratidão. Uma forma de gratidão é a generosidade. A gratidão é uma forma de você expressar generosidade, que é uma outra forma também de você exercitar felicidade, sabe? E de você ter um melhor funcionamento cerebral e da sua mente. Eu falo mais de saúde mental no icaro.med.br/saúde mental, tá certo? Se você acha que a sua felicidade ela pode melhorar, comece a ver se você tem tido um comportamento grato perante a vida, tá certo? Porque assim, a gratidão permite para você ter melhores relacionamentos e isso vai te dar melhor saúde física e mental, tá bom? Algumas formas de você expressar mais gratidão, algumas formas de você ver como que a gratidão, através de estudos científicos, te beneficia. Te dá um senso maior de plenitude, estimula o hipotálamo, que é uma área do cérebro envolvida na regulação do estresse, tá? E na produção de hormônios. Estimula o circuito de recompensa do seu organismo, você vai se sentir mais feliz com as coisas que você adquire na vida. Melhora o teu sono, tá? Melhora os seus pensamentos durante o sono. Praticar gratidão ajuda você a ter mais motivação para entrar em atividades de autocuidado e atividades que sejam saudáveis, melhora a satisfação com seus relacionamentos, melhora a sua performance no trabalho, diminui o estresse e as doenças emocionais, melhora a sensação de bem-estar e o seu humor e o funcionamento mental, principalmente agindo na melhoria de neurotransmissores e inibindo o cortisol, tá? Melhora a saúde cardíaca e até diminui as mortes súbitas em pacientes com doenças cardiovasculares, diminui a inflamação e as dores e melhora a função imunológica. Olha que coisa, né? E assim, são atitudes simples para você ter gratidão. Anote as coisas na sua vida que você acha que tenha que ter gratidão, as coisas boas, para você praticar gratidão no começo do dia, no final do dia, em relação àquelas coisas, um diário das coisas pelas quais você tenha que ser grato. A cada refeição, agradeça pela refeição a Deus, se você como eu é cristão, se não ao que você acreditar que seja uma energia superior que nos sustenta, tá bom? Tente ser menos negativo nas palavras e nas atitudes do dia a dia, escute aos seus próprios bons conselhos, ou seja, o que você fala para as outras pessoas para poder motivá-las, deixá-las felizes, sabe? Deixá-las mais alegres, até sobre gratidão você pratica? Então veja isso, tá? Preste bastante atenção nas suas atitudes não verbais para ver se elas estão expressando gratidão também, tá certo? Diga para os outros, ressalte seus elogios, seus pontos positivos, sabe? Saiba ser alguém que reconhece as qualidades dos outros, tá bom? Tem bem para todo mundo, então se alguém tem muito bem, tem para você também. Não é que ela esteja com o bem que deveria ter sido relacionado para você, deveria ter sido destinado para você. Não seja invejoso, mesmo que veladamente, tá bom? O mindfulness ajuda muito, a meditação, as orações para quem é cristão como eu ajudam muito, tá? Cria um ritual à noite de gratidão pelas coisas do dia, pela sua vida, tá bom? Gaste mais dinheiro em atividades e não em coisas, tá? E tenha mais consciência de que você tem
o suficiente na sua vida. Você pode ter mais, pode ter melhor, mas que você tenha o suficiente, tá bom? Isso ajuda muito, tá? E assim, tente se abraçar mais, se tocar mais. Parte do cérebro não reconhece aquilo como interno, vai reconhecer como vindo de fora. Então, se você gosta de um abraço, gosta de um bom toque, tem várias técnicas na internet que ensinam você a se massagear, se abraçar, se gostar, se tocar de formas que ajudam a expressar mais gratidão também. Tá bom? 14ª dica, mexa-se mais. Diminua o sitting time. O que é o sitting time? É o tempo que você passa sentado, ou para quem trabalha de pé, parado numa mesma posição o dia todo. Tá certo? Esse sitting time significa ficar menos sentado e no trabalho você levantar mais vezes e se movimentar mais vezes, tá certo? Mexer os braços, mexer as pernas, mexer as panturrilhas, dar uma caminhada de leve, sabe? Porque o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que mesmo quem se exercita regularmente, se passar muito tempo sentado ao longo do dia, aumenta o seu risco de doenças cardiovasculares. Olha que coisa. Então, é legal que a cada 50 minutos, 1 hora que você estiver sentado ou sentada, você levante, mexa-se, tá? Porque isso vai ajudar a restaurar o fluxo sanguíneo, restaurar a produção de neurotransmissores, de hormônios, ativar a função cerebral, ativar a função imune e diminuir o seu risco de doenças crônicas, principalmente as cardiovasculares. Tá certo? Já tem estudos comprovando que quanto mais tempo você gasta sentado, menor vai ser a sua vida e a sua quantidade de vida, mesmo que você se exercite regularmente. Eu no consultório, entre um paciente e outro, sempre dou uma movimentada, apoio na parede e exercito as panturrilhas, tá bom? Para melhorar a circulação sanguínea. E olha só, tem estudos comprovando que para cada hora sentado, você diminui a sua expectativa de vida em 2 horas. E você consegue diminuir isso se movimentando entre essas horas sentado, tá certo? De 20 a 25 minutos de caminhada por dia pode adicionar de 3 a 7 horas na sua vida, por episódio que você cumprir isso. Olha que coisa. E 2 horas de caminhada por semana reduzem o risco cardiovascular, o risco de mortalidade nos adultos, tá certo? E melhora a expectativa de vida até em pessoas obesas e fumantes, tá certo? Então, caminhe de 10.000 a 15.000 passos por dia, tá? E você vai ver que isso vai ajudar você pra caramba, tá bom? O 15º conselho, observe a sua postura. Cuide de aprender uma boa postura e praticar uma boa postura no seu dia a dia. Quando sentado, quando de pé, quando caminhando, quando praticando exercícios físicos. É muito comum pessoas que praticam exercício físico, sabe? Caminham olhando no celular para baixo, sentam sem um apoio de lombar ou em cadeiras que parecem confortáveis quando você vai comprar, mas não dão um bom apoio de lombar para você. Pessoas que têm uma postura ruim. Gente, postura é assim. Quanto pior a sua postura nessas 4 situações básicas, sentado, de pé, quando caminhando e exercitando-se, basicamente, tá? Mais cedo você vai ter dores de coluna, vai ter inflamações em geral e vai piorar a sua qualidade de vida. Então, olhe a sua postura. Eu, por exemplo, mostro para vocês, tá? Aqui tem, ó, um apoio de lombar atrás de mim. Então, assim, é fundamental você lançar mão dessas coisas. Se passa muito tempo dirigindo, botar um apoio desses é barato no seu carro, sabe? Carregar com você se você fica muito tempo sentado no trabalho. Corrija sempre a sua postura, tá bom? 16ª dica, cuide da qualidade da sua água, tá? O que acontece? Gente, todo mundo tá se voltando para preocupar com a água. Legal isso, toma água de hora em hora mesmo sem sede. Esse é o primeiro passo, tá? Mas depois é importante que você se preocupe com a qualidade da sua água. Tem um monte de toxina, remédio, agrotóxico, poluentes em geral que estão indo para nossa água. E a maioria dos filtros convencionais não retira eficazmente essas toxinas, principalmente cloro e flúor da água, ok? Então é muito importante que você comece a aprender
sobre quais são as águas, quais são os bons filtros para melhorar a qualidade da sua água. Para você ter uma ideia, até depois que você estiver fazendo isso direitinho com a água que você bebe, já existem hoje em dia dispositivos para melhorar a qualidade da água com a qual você toma banho. Para você ter uma ideia. Por quê? Porque quer queira, quer não, parte das toxinas pode entrar pela pele. Mas primeiro comece procurando bons filtros de ionização, de osmose reversa, de eletrólise, sabe? Você encontra alguns dados sobre isso no meu site, até na internet. Procure bons filtros para melhorar a qualidade da sua água, tá bom? Isso é muito importante. 17ª dica, cuidado com os remédios, tá? Cuidado com as estatinas, que muita gente aí tá tomando desnecessariamente. O colesterol não é o inimigo, só o excesso dele e oxidado, mal cuidado, tá? Tem muita gente tomando estatina e colhendo um monte de efeitos colaterais desnecessariamente. Vá lá no icaro.med.br, busque estatinas que eu explico isso lá. Tem muita gente tomando uns prazóis, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, lanzoprazol, uma vida inteira. E para a maioria dos casos eles não são necessários cronicamente, tá? Você pode procurar artigos sobre os prazóis, o lado prazol da vida lá no meu site, no icaro.med.br. Tem muita gente ainda usando o paracetamol demais. O paracetamol é tóxico para o fígado. Tá? Se o uso é ocasional, tudo bem. Mas será que tem outras alternativas? Será que está usando demais? Altas doses de cálcio, tem gente usando altas doses de cálcio. Eu falo muito do cálcio lá no meu site, no YouTube, procurem os vídeos. Altas doses de cálcio, sem você preocupar com vitamina K2MK7, vitamina D3, magnésio, exercício físico. Esse cálcio pode ir para o lugar errado e calcificar e endurecer suas artérias. Tem muita gente usando remédio de pressão desnecessariamente. Eu explico lá no icaro.med.br/hipertensão. E aí, tem muita gente por aí que está com a pressão baixa demais ou com os demais efeitos colaterais dos remédios de pressão. Tem muita gente usando calmante demais, os benzodiazepínicos, e colhendo uma função cerebral inadequada. Tá? Eu falo de calmantes lá no meu site. Os remédios para emagrecer repletos de efeitos colaterais e que muitas vezes as pessoas usam sem consertar os fatores que levam à engorda. E aí vai ficar dependente de remédio, vai colher efeitos colaterais, efeitos desnecessários. Eu falo sobre isso no icaro.med.br/emagrecimento, tá? Tem muita gente que começa a apresentar sintomas de demência com a idade e às vezes o colega acaba passando precocemente, às vezes equivocadamente, remédios para Alzheimer. Aí o paciente não melhora ou desenvolve sintomas parecidos. Por vezes seria legal você ver outras coisas que eu explico no icaro.med.br/saúde mental. Remédios para enxaqueca. Tem muitas pessoas que pegam uma dor de cabeça, já vão para o diagnóstico de enxaqueca, muitas vezes não é, usa o remédio, e aí o que acontece? Desenvolve sintomas parecidos com o de enxaqueca, tá bom? Então cuidado. Eu explico muito disso no icaro.med.br/remédios, tá bom? A dica número 18, evite o consumismo desenfreado. Pergunte-se, eu realmente preciso? Sabe? E se eu quero, por prazer, eu posso ter aquilo sem me sacrificar muito ou por um longo prazo? Porque senão, gente, você corre o risco de ter que trabalhar mais e se sacrificar mais em outras coisas para bancar um luxo que pode ser desnecessário. Será que você, pelo consumismo, está sacrificando o tempo que deveria ser com a sua família, com lazer, com cuidado com a saúde, cuidado com a sua felicidade e bem-estar, relacionamentos, amor, cuidado com Deus, cuidado com a sua mente, porque você está consumindo demais para suprir alguma carência interna que não vai ser suprida por isso, e por conta disso você está se envolvendo em problemas financeiros que te trazem estresse, sabe? E se você troca as coisas rápido demais, roupa, celular, carro, etc., você está trocando quando necessário ou quando sai algo novo e mais atraente para suprir uma carência que de repente não é por isso que você vai suprir. Então, evite o consumismo desenfreado, tá bom? Dica número 19. Acrescente mais superalimentos na sua rotina diária, tá? Isso é muito importante. O que são os superalimentos? Eles são aqueles alimentos que têm uma quantidade de nutrientes, antioxidantes, substâncias boas em geral dentro deles, mais que os outros alimentos. Então, quando você consome um superalimento, você em menos quantidade de alimentos tem um custo-benefício melhor. Os superalimentos incluem castanhas variadas, chia, abacate, ovos,
coco, espirulina e clorela, que são algas, cacau, açaí. E muitas pessoas gostam de colocar também o alho e a cebola, o chá verde, sabe? Então, acrescente mais dos superalimentos na sua vida e você vai ver que com menos você tem mais de uma boa nutrição. Claro que aqui um acompanhamento por um bom nutricionista ou um bom médico que entenda de alimentação devem ajudar você, tá? Dica número 20, coma menos alimentos processados e cheios de aditivos. Gente, lugar de consumir alimento, de comprar alimento é na feira, preferencialmente os orgânicos e frescos dentro do possível, tá bom? Alimento na prateleira do supermercado, quanto mais aditivo tiver, substância estranha, pior vai ser. E assim, em geral, quanto mais substâncias estão adicionadas e quanto maior a validade do alimento na prateleira, pior. Pense, se esse alimento eu comprasse na feira e deixasse na geladeira da minha casa, duraria esse tanto? Não. Então o que estão fazendo com esse alimento aqui para ele durar tanto? Tá? Eu falo sobre isso, sobre os superalimentos e tudo lá no icaro.med.br/alimentação. Tá bom? Dica número 21, cultive bons relacionamentos. Tá? Tem estudos comprovando que não só os relacionamentos amorosos ou familiares, mas com amigos também, tá? Você precisa de várias esferas, vários grupos diferentes. As pessoas ilha, aquelas que estão vivendo cada vez mais isoladas ou que só têm contato através de rede social, elas são mais propensas à depressão e ansiedade. E tem estudos comprovando que pessoas com mais bons relacionamentos vivem mais e com mais saúde. E os isolados ou com mais relacionamentos ruins têm mais inflamação, pressão alta e diabetes. Olha só, então assim, aquela história de antes mal acompanhado do que só está errada. Antes bem acompanhado do que só, tá? Então assim, Ícaro, mas assim, entre ficar isolado e ter uma companhia ruim, cada caso é um caso, ok? Mas o ideal é você se preocupar tanto se você está com poucos relacionamentos, está muito focado em algum relacionamento específico, com algum grupo específico, isso não é legal, a diversidade é importante, ou se você está se relacionando muito frequentemente com quem te prejudica. Tenha uma conversa, na pior das hipóteses, tire de lado, na pior das hipóteses. Não estou falando de você acabar com seus relacionamentos. Tentar resolver é sempre melhor, mas entenda que relacionamentos ruins também trazem um monte de problema. Tá bom? Dica número 22. Emagreça, tá? Mas o emagrecer é tirar massa gorda em excesso e ganhar massa magra, tá? Eu explico isso no icaro.med.br/emagrecimento. Não é questão de fofura, não é questão de gostosura, não é questão de, isso aqui é calo sexual, como alguns falam, isso aqui é charme. Não, gente. Gordura em excesso traz doença. Traz, piora ou agrava ou mantém qualquer doença que você imaginar. Aumenta a inflamação, risco de doença cardiovascular, risco de problemas no sistema imunológico, risco de doenças autoimunes, risco de um monte de coisa. Tá bom? Olá, continuação das 30 atitudes de saúde. Tá bom? A dica número 23, sauna. Preferencialmente a sauna seca. Porque na sauna a vapor, às vezes as pessoas colocam muita coisa com cloro, com flúor, essências que não são muito legais, tá bom? Então uma dica bem interessante é a dica da sauna, tá? Para vocês terem uma ideia, a sauna ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a eliminação de toxinas, a liberação de neurotransmissores do prazer e da satisfação, ajuda a melhorar o padrão respiratório, tá? Então são vários benefícios da sauna, ok? Vocês podem olhar na internet e nos links depois que eu vou colocar embaixo dessa live, os benefícios da sauna. Mas digo para vocês, uma sauna ali pelo menos uma vez por semana tem vários benefícios para a saúde, tá bom? Dica número 24, ritmo circadiano. É o ritmo de noite e dia, que hoje em dia está tão perturbado na maioria das pessoas. Por quê? A maioria das pessoas quer ter um terceiro e quarto turno. Fica na internet ou acordada à noite ou vai cuidar de um monte de coisa que às vezes tem que cuidar mesmo, tá bom? Mas vai dormir tarde ou vai dormir mal, aí no outro dia não tá muito legal, demora para pegar no tranco,
naturalmente depois vai demorar para dormir, tem um dia pouco produtivo e uma noite com muitas luzes artificiais, com muitos estímulos. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Perturba o seu ritmo circadiano, que é o controle do ritmo de dia e de noite, tá? A gente deveria evitar a luz intensa à noite e sempre que você acordar, se expor ao sol. Não é ficar olhando para o sol, tá? Mas uma dica simples que eu te dou para ajustar o seu ritmo circadiano é pegar o máximo possível de luminosidade solar, pode ser até na sombra, mas a luminosidade indireta durante o dia, tá? Se você está no seu trabalho, procurar olhar para ambientes claros, porque a luz que entra pelos olhos, não é olhar para o sol, tá, gente? A luz que entra pelos olhos vai ajudar o seu cérebro a entender, opa, isso aqui é dia. E à noite a gente deve evitar o excesso de luz para o seu cérebro entender, opa, isso aqui é noite. Você entendeu? Então, regule o ritmo circadiano, tá? Isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui o artigo para poder falar para vocês dos benefícios de equilibrar o ritmo circadiano, que mais uma vez aqui eu coloquei o link errado. Aqui. Proper sleep. Calma que eu tô achando aqui o link para falar para vocês, tá bom? Sim, o que acontece? Quando você consegue regular isso, você regula a sua produção de hormônios, você regula a sua circulação, seu funcionamento cerebral, você regula o seu sono, claro, você consegue ter menos apetite no dia seguinte, você consegue ter um apetite, um ganho de peso e um metabolismo mais regulados, entre vários outros benefícios, tá bom? Então, quem quer perder peso, quem quer regular a parte hormonal, quem quer ter mais disposição, quem quer ter um sono melhor, precisa regular o seu ritmo circadiano, que é mais exposição à luz, principalmente solar, mesmo indireta, ao longo do dia, tá? Várias vezes ao longo do dia, e à noite procurar se expor menos a luzes fortes, tá bom? Bom, a dica número 25, reduz as lectinas na dieta. Gente, o que são as lectinas? São substâncias que estão presentes em alguns alimentos, tá? E que são substâncias que as plantas, elas constroem para garantir as suas defesas e garantir a sua sobrevivência. Porque o predador que consome aquelas plantas ricas em lectinas, ele vai passar mal. Então ele fica menos propenso a comer aquelas plantas, tá? E infelizmente nós seres humanos, elas se ligam às membranas celulares e podem piorar a saúde. Várias lectinas causam inflamação, dano aos nervos, morte das células, aumentam a viscosidade do sangue, ele fica mais grosso e até pioram sua função das glândulas, dos hormônios e interferem com a expressão de genes, tá? Elas estão em um monte de comidas, como eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Mas são mais importantes ainda de se evitar em pessoas que tenham doenças autoimunes, doenças crônicas e doenças intestinais, tá bom? As lectinas mais problemáticas estão nos feijões, nos grãos, nos legumes, tá? E coisas como berinjelas, batatas e algumas pimentas, tá certo? Agora, as comidas ricas em lectinas podem ser feitas mais saudáveis para você consumir se você souber como hidratá-las previamente da noite para o dia. Tem vários cursos sobre isso na internet, tá? Se você souber cozinhá-las adequadamente, germinar os grãos, tá? Os feijões, quando possível, fermentá-las ou cozinhá-las na panela de pressão jogando aquela água fora, tá? Então, se você usar esses processos de forma adequada, você vai poder consumir sem ter os malefícios delas. Então, cuidado com as lectinas na dieta, tá bom? Dica número 26. Cheque os seus hormônios e otimize seus hormônios regularmente, tá? Hoje em dia, por causa dos anticoncepcionais, do excesso de estresse, dos plásticos de baixa qualidade, dos aditivos alimentares, dos transgênicos, das menopausas e climatérios maltratados por aí, das pessoas que não ligam muito para os hormônios nos seus check-ups,
Tá cheio de gente com carências hormonais aí por trás de um monte de sintoma, tomando um monte de remédio, às vezes desnecessariamente, tá? Eu explico essa questão no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios, tá? Dica 27. Cogite fortemente colocar alguns bons suplementos na sua vida regular. Hoje em dia, não é possível para a maioria das pessoas obter tudo o que precisa só de uma alimentação. A maioria das pessoas tem precisado de suplementos sim, como o ômega 3, eu explico lá no icaro.med.br/ômega 3, a coenzima Q10, que eu explico lá no icaro.med.br/coenzima Q10, probióticos, eu explico lá no icaro.med.br/saúde intestinal, mas não usar diariamente. Depois que a tua saúde intestinal melhorou, você vai usar probióticos a cada 2 dias, a cada 3 dias, tá? Magnésio, tá? Magnésio tem mais de 200 benefícios para a saúde, eu explico lá no icaro.med.br/magnésio. Vitamina D, eu explico no icaro.med.br/vitamina D e vários outros suplementos que possivelmente a sua dieta tem sido insuficiente prover para você. Eu explico lá no icaro.med.br/suplementação. E lembre-se, suplementos têm a hora certa para você tomar, tem suplementos que é melhor você tomar durante o dia, como a coenzima Q10, alguns que é melhor você tomar durante a noite se o problema for sono ou se acalmar para dormir, como o magnésio, sabe? Os probióticos é melhor tomar depois de refeições grandes, meia hora, 1 hora depois, para aproveitar a acidez estomacal mais baixa. A vitamina D, que se você for consumir por via oral é melhor junto com uma refeição que tenha mais gordura. Então, esses detalhezinhos, tanto da hora de tomar ou também tanto quanto a como tomar, junto com o que tomar, isso é muito importante. Aí, no icaro.med.br/suplementação, eu falo destes e de outros suplementos, tá? E dou algumas dicas sobre isso. Mas é claro que um bom médico e um bom nutricionista vão ajudar mais vocês nisso. Tá bom? Dica 28. Use mais o vinagre de maçã e o azeite de oliva nas suas refeições. Maioria das minhas refeições, eu consumo vinagre de maçã diluído em um pouco de água, ou vinagre de maçã que já vem com menor acidez, pronto para você tomar, é mais caro, tá? E uso azeite de oliva, café da manhã, almoço e jantar, em grande quantidade. Normalmente eu uso mais de 2 colheres de sopa de azeite de oliva em cada refeição. Bem mais se são almoço e jantar, tá? Alguns benefícios disso para vocês. Olha só, o vinagre de maçã, ele ajuda a controlar melhor o açúcar no sangue, a saúde do coração, o peso, melhora a congestão dos seios da face, melhora dores na garganta, melhora problemas digestivos, dá suporte para o sistema imunológico, melhora a função antimicrobiana nos intestinos, é um poderoso antioxidante, tá? Dá um monte de benefício, tá bom? E o azeite de oliva extra virgem, ele tem um monte de vitaminas e nutrientes, antioxidantes, melhora o sistema imunológico, ajuda a prevenir pedras e ajuda até a tratar e prevenir úlceras gástricas e problemas digestivos. Gente, isso ajuda muito na digestão em geral. Dica 29. Preocupe-se com a qualidade do ar da sua casa e o que você tem usado para limpar a sua casa. A maioria dos desinfetantes à base de cloro, com aquelas essências e tudo, acaba deixando resíduos que acabam evaporando no ar da sua casa e juntam com poeira, que você também tem que ver. Se alguém fuma na casa também não é legal, sabe? Se tem mofo ou outras coisas assim, você tem que se preocupar com a qualidade do ar na sua casa, tá? Para você ter uma ideia, você pode usar produtos muito melhores para limpar a sua casa, como vai estar nos links, tá? Bicarbonato de sódio, vinagre, óleo de coco, limões. Tem um óleo essencial da doTERRA, que é o On Guard, que eu tenho em casa. Ele é excelente para você, com poucas gotas, botar ele na água e limpar várias coisas com ele. Até para você limpar sua escova de dente, sabe, fazer uns enxaguantes bucais e, claro, para limpar a casa, como eu já falei. Então, assim, tem alguns aparelhos que ajudam a filtrar e melhorar a qualidade do ar da casa, mas são um pouco mais caros, mas são bem-vindos, tá? Se você puder estudar sobre isso. E mude os seus produtos de limpeza da casa, tá bom? E a dica 30, para terminar, tem mais dicas para você melhorar ainda mais a sua saúde, mas hoje eu enxuguei naquelas que são mais fáceis e mais efetivas para você ter mais saúde
qualidade de vida e bem-estar. Tá? As outras dicas estão no icaro.med.br/60 dicas, no icaro.med.br/dicas do manual e no icaro.med.br/saúde. Tá bom? Aqui fica o meu tchau para vocês. Tudo de bom. Espero que a semana de vocês seja vitoriosa, que vocês assistam esse vídeo e acessem os demais links que eu falei muitas vezes para poderem viver melhor, e eu tenho certeza que a saúde de vocês vai melhorar de forma bem mais natural. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, meu site é o icaro.med.br e foi um prazer conversar com vocês. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais. Gente, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Foi grande, né? Eu vou compilar isso para vocês num vídeo bem legal, tá? Para vocês poderem assistir depois. Tá certo? Então, se vocês não têm mais dúvidas, divulguem esse vídeo, tá? E eu espero que ajude muita gente aí. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Sempre um prazer conversar com vocês.